Salve, rapaziada, boa tarde a todos. Quinta-feira, terceiro dia na semana falando sobre Copa do Brasil. Sejam bem-vindos aos novos inscritos, aos novos visitantes aqui no canal. E muito obrigado a quem já é velho de casa aqui. Sua presença é muito importante aqui nos vídeos do R-City. E hoje, quinta-feira, vamos ver aqui, perdido no tempo, dia 13 de abril, o Flamengo estreia na Copa do Brasil. E o Flamengo estreia no meio de uma crise, no meio de um período turbulento lá pelos lados da Gávea. E o Flamengo vai estrear longe do Rio de Janeiro, contra o Maringá, lá no interior do Paraná. O Flamengo entrar na terceira fase da Copa do Brasil por estar na Libertadores da América. Então, equipes que estão na Libertadores têm esse privilégio de entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Antes de mais nada, tá? Se inscreva no canal, curta o conteúdo, dê essa moral pro R-City. Muito importante o apoio de vocês, beleza? E é uma mudança de chave no Flamengo, uma nova história, vamos dizer, na temporada 2023 para o Flamengo, porque é a primeira partida sem o Vitor Pereira. O Vitor Pereira que iniciou todo o processo da temporada 2023 com o Flamengo, foi demitido após a goleada sofrida no último domingo por 4-1 contra o Fluminense, perdeu a final do Campeonato Carioca depois de abrir uma vantagem de 2-0 no primeiro jogo. Ficou insustentável para o Vitor Pereira e ele acabou sendo demitido do Flamengo e ganhou uma multinha bem recheada, bem gorda. Quem fica preocupado é torcedor, né? Obviamente o Vitor Pereira não está nem um pouco preocupado e com o bolso cheio ainda. E o treinador de hoje, falando em Vitor Pereira, alguém precisa substituí-lo nessa partida de hoje. Enquanto não tem, as especulações são de Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, alguém vai chegar nos próximos dias do Flamengo, mas até o momento nada está confirmado, pelo menos até o momento da gravação. Na quarta noite não tinha nada confirmado de novo treinador no Flamengo. Então, hoje o treinador é o Mário Jorge. Tem Jorge, né? Tem o Jorge Jesus, o Jorge Sampaoli e quem vai comandar é o Mário Jorge, ó. Sinais dizendo que vai aparecer um Jorge pelos lados da Gávea. E o Mário Jorge, ele é treinador da equipe sub-20 do Flamengo, vem fazendo um bom trabalho na equipe sub-20, fez um bom trabalho na equipe sub-17, por lá ele conquistou o brasileiro da categoria e a Copa do Brasil também da categoria. Esses dois títulos foram conquistados em 2021. Já esse ano, ele comandou a equipe do Flamengo em duas oportunidades, foram nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Quanto à equipe titular e o Vitor Pereira estavam de férias, nas duas primeiras rodadas do Carioca, o Mário Jorge comandou uma equipe ali, praticamente a equipe sub-20 do Flamengo, com algumas exceções, jogaram as partidas contra Audax e contra Bangu. O Flamengo venceu contra o Audax e empatou com o Bangu. Então, o Mário Jorge está invicto no comando do Flamengo, pelo menos no comando da equipe profissional. E depois dessa goleada, depois da derrota contra o Alcas também, que já gerou desconfiança na torcida, depois da derrota do Mundial, são muitas derrotas do Flamengo, infelizmente para a torcida rubro-negra, para a gente citar. Derrota na final da Supercopa do Brasil, derrota na final da Recopa e culminando agora na última derrota, né, na final do Carioca. O Vitor Pereira acabou sendo desligado do cargo, sendo demitido. E depois dessa fase tão irregular, a equipe do Flamengo, principalmente, óbvio que vai ter um treinador, que é o Mário Jorge, porém o Flamengo, os atletas, eles precisam tentar mudar a postura, mudar o que estava acontecendo dentro de campo, até porque a partida é uma partida eliminatória, são 2 jogos, mas o primeiro jogo é fora de casa, o Flamengo precisa de um bom resultado para mostrar para a torcida que eles estão com vontade, que eles estão se entregando dentro de campo. E vamos combinar, né? Não precisa fazer muita força também para ganhar da equipe do Maringá. Equipe essa do Maringá que está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Maringá até chegou na semifinal do Campeonato Paranaense, foi derrotado pelo Atlético Paranaense e teve uma campanha boa, considerada boa ali no Campeonato Paranaense. Lembrando que
Lá no Paraná tem o Atlético Paranaense e o Coritiba, como em vários estados também, tem duas grandes equipes e o restante da briga ficam entre equipes menores. Então, o Maringá ficou entre as 4 principais equipes do Paraná, mas está na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, obviamente, tem um investimento mais baixo do que o Flamengo, é óbvio, né? Do que grande parte das grandes equipes do Brasil, se não de todas as equipes. O Maringá tem um investimento bem abaixo, então, por esse motivo, o Flamengo tem uma certa obrigação de se classificar até com certa tranquilidade. Porém, o Maringá ele surpreendeu nessa campanha de Copa do Brasil. Lembrando, né, o Maringá está na Série D, venceu na primeira partida o Sampaio Correia do Maranhão, que está na Série B do Brasileirão, então uma equipe de Série D eliminar uma equipe de Série B é surpreendente. E o Maringá venceu na primeira fase o Sampaio Correia, e na segunda fase venceu o Marcílio Dias. Marcílio Dias é uma equipe que não tem divisão nacional, então vamos dizer que esse confronto já estava um pouquinho mais nivelado, com leve favoritismo do Maringá, e o Maringá fez valer o favoritismo e chegou na terceira fase da Copa do Brasil. E os principais destaques dessa equipe do Maringá é o experiente meia Serginho. Ele tem 32 anos, já passou pelo Santos, pelo Palmeiras, tem 4 gols marcados nessa temporada pelo Maringá, fez um bom paranaense, e além disso ele tem uma assistência, e o meia ali pode ser um jogador criativo que pode, quem sabe, surpreender o Mengão. Além dele tem o Matheus Moraes, esse é jovem, diferente do Serginho, que é um jogador mais experiente. O Matheus tem apenas 22 anos, ele é formado nas categorias de base do Santos e marcou 3 gols nessa temporada. Oscila muito entre a equipe titular e a equipe reserva, porém, certamente ele será titular nessa partida, terá mais oportunidades na Série D do Campeonato Brasileiro. Matheus Moraes é um jogador que pode, quem sabe, surpreender o Flamengo, um bom atacante, um atacante veloz ali pelos lados do campo. Então, o Matheus Moraes e o Serginho são os principais destaques dessa equipe do Maringá. E o Maringá entrou em campo 17 vezes nessa temporada, com 9 vitórias. 9 vitórias, tá aqui a colinha. 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. É uma campanha mediana para boa do Maringá. Não é uma campanha espetacular, mas também não é uma campanha horrível, não é uma campanha que preocupa, tanto que foi bem no Campeonato Paranaense, chegou nas semifinais, e então é uma campanha ali que inspira até certa confiança na disputa da Série Série D, aliás. Na Copa do Brasil, obviamente, a torcida do Maringá sabe que a vida da equipe paranaense é curta. E do outro lado, o Flamengo jogou 19 partidas no ano, com 11 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O Flamengo perdeu mais que o Maringá. Óbvio que jogou um pouquinho mais de partidas, mas o Maringá perdeu menos que o Flamengo. São números. Pode falar que o nível de competitividade do Flamengo foi maior, e eu sei que foi maior, a gente fala brincando aqui, mas o Maringá, que é uma equipe com muito menor investimento, infinitamente menor investimento, perdeu menos que o Flamengo na temporada e tem apenas 2 jogos de diferença de uma equipe para outra. Mas o Flamengo chega com moral também, ele está num período conturbado nesse primeiro semestre, é uma equipe com tantas alegrias no ano passado, inclusive conquistou a Copa do Brasil, o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, e também ganhou a Libertadores. Quem diria que o Flamengo estaria passando por uma situação dessa logo no início da temporada 2023, no fim do estadual? Quem diria que o Flamengo estaria com essa bola de neve cheia de problemas aí, tendo que demitir o treinador, tendo que, entre aspas não, tendo que refazer um planejamento, até porque vai começar tudo do zero, não importa quem assumir o cargo, é um novo projeto, é um novo treinador, são novas ideias. Então, para o Flamengo é bem complicado. Mas eu acho que o Flamengo deu sorte ainda no fim das contas. Vai pegar um jogo mais tranquilo do que boa parte das equipes. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras enfrentou a Tombense, uma equipe da Série B. Óbvio que o Palmeiras é favorito, mas o Tombense é uma equipe mais qualificada. O São Paulo encarou o Ituano, equipe da Série B nacional também. Então, o Flamengo acabou encarando uma equipe da 4ª divisão. Então, é um jogo para o Flamengo ali
readquirir a autoestima. Todos sabem que é uma equipe com um nível de enfrentamento muito menor, mas é um jogo que pode ou ameniza a crise ou traz a crise com tudo, né, para os lados rubro-negros, mas acho que isso vai ser difícil de acontecer. Falando sobre o título do Flamengo, o Flamengo que é o atual campeão da Copa do Brasil, óbvio, um dos principais elencos do Brasil entra com foco de ser campeão da Copa do Brasil. O Flamengo luta pelo pentacampeonato, já ganhou 4 títulos, ganhou em 90, em 2006, em 2013 e ano passado, em 2022, na final contra o Corinthians. Já o Maringá foi fundado em 2010, uma equipe muito jovem, uma equipe ainda que está dando seus primeiros passos no futebol, e é a segunda participação apenas do Maringá. Já é a melhor participação do Maringá na história, até porque em 2015 ele foi eliminado na segunda fase, quando enfrentou o Santos, e já chegou na terceira fase em 2023. Então, já é um marco importante para o Maringá chegar nessa terceira fase. Óbvio que se chega numas oitavas de final, é festa para Maringá, principalmente eliminando um Flamengo. Lembrando que quando o Maringá ficou sabendo, teve o sorteio que definiu Maringá e Flamengo nessa terceira fase de Copa do Brasil. Até o ADM lá do Twitter do Maringá falou: seja o que Deus quiser, né? Entregou nas mãos de Deus, porque sabe que é muito difícil esse confronto. O Flamengo tem alguns desfalques para o confronto de hoje. Não tem Mateuzinho, o lateral direito está contundido, o Pulgar e o Arrascaeta também estão com problemas físicos e estão de fora do elenco. Não tem retrospecto entre essas equipes, como eu disse, a equipe do Maringá é muito jovem e ainda eles não tiveram uma oportunidade de se enfrentar. Primeiro confronto na história entre Maringá e Flamengo, um confronto inédito na história do futebol. O provável Flamengo para hoje é com Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. E o trio de ataque com Cebolinha, Gabigol e Pedro. Gosto muito desse trio de ataque do Flamengo. Vamos ver se vai dar liga. Cebolinha, Gabigol e Pedro. Os 3 em alto nível. É difícil de parar, hein? E o provável Maringá com Davidson, Max Miller, Wesley, Gustavo Vilar, Michel, Serginho, Matheus Bianchi e Kaique. 3 atacantes no Maringá, Iago Santana, Alemão e o Matheus Moraes. Matheus Moraes, a jovem promessa que está por lá, cria da base santista. Vamos ver se o Matheus Moraes consegue se destacar. É uma partida importante para o jogador jovem. Quem sabe ele se destaque e pode ter uma oportunidade em uma equipe maior, uma equipe que está aparecendo mais no cenário nacional. Esse jogo não foge muito dessas informações que eu passei. É primeiro jogo sem o Vitor Pereira. Quem que o Flamengo não terá no seu plantel para hoje, os desfalques, enfim, né? Como que chegou o Maringá, como que foi o início de temporada do Maringá, como que foi o do Flamengo. Do Flamengo todo mundo sabe já como foi, todo mundo sabe o que aconteceu, mas não importa. Eu acho que o Flamengo podia estar na maior crise que for, mas com esse elenco, o Flamengo é super favorito. Isso aí é meio óbvio. No meu ponto de vista, é muito óbvio. Eu acho que o Flamengo vence bem e vai para o Rio de Janeiro já com essa classificação garantida. Acho que o Flamengo faz 3-0. O Flamengo é muito forte para o azar do Maringá. O Flamengo está em um momento de crise, um momento de turbulência. Talvez se o Flamengo tivesse ganhado o campeonato carioca, viria com uma equipe mista, jogaria com uma equipe mista em Maringá. Mas para o azar do Maringá, o Flamengo vai vir com força máxima. Imagina, né? Gabigol, Cebolinha, só tem o desfalque do Arrascaeta por lesão, senão o Arrascaeta estaria nessa partida. O Flamengo tem um baita time, para mim é super favorito, até por questões óbvias. O Flamengo é da Série A, atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil. O Maringá é uma equipe fundada em 2010 que está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Não tem grandes investimentos, não tem grandes jogadores. Tem um destaque aqui, um destaque ali, obviamente, mas é uma equipe que não é páreo para o Flamengo. E no meu ponto de vista, o Flamengo vence bem. Meu palpite é 3-0. E o Flamengo já garante a classificação nesse primeiro jogo. Qual que é a sua opinião? Quem leva a melhor na partida de hoje? Vai ser goleada do Flamengo ou o Maringá vai surpreender e a crise do Flamengo aumenta ainda mais? Comente aqui, se inscreva no canal e curta nosso conteúdo, tá bom? Ótima quinta a todos, grande abraço e até a próxima. Tamo junto!